Estou indo para a caixa. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, mais uma reunião pública aqui da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Antes da gente começar, fazer alguns recadinhos, tá? E um dos recados que a gente gostaria de passar é das atividades que a gente tem na nossa Casa Espírita, né? Lembrando que hoje nós temos uma reunião pública, né, que tem 3 palestras simultâneas acontecendo. Aqui a gente vai fazer, então, aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sala ao lado a gente tem temas atuais e na primeira sala nós temos o estudo dos 4 Evangelhos. Tá? Então, bastantes alternativas aí para a gente estudar um pouquinho o Espiritismo. Tá? Isso na terça-feira. Na segunda-feira nós temos o tratamento espiritual para adultos, às 8 horas. Né, dando continuidade na quarta-feira, também às 8 horas. E aos sábados nós temos atividade completa para a família, iniciando às 8h30 da manhã com o tratamento espiritual infantil. A partir das 10 horas nós temos a evangelização infantil, também acontecendo a mocidade e simultaneamente as atividades lá no posto de assistência no bairro Bom Retiro. Tá? À tarde nós temos os nossos cursos. Então a gente gostaria de estender o convite a todos a participar dos nossos cursos. Todas as atividades da Casa Espírita são gratuitas. Nossos cursos eles acontecem nesse semestre de maneira online, então é só abrir o celular, abrir o computador, a plataforma do Meet é bem simples, é bem interativo. Tá? Então é às 6 horas da tarde, das 6 às 8h30, nós estamos terminando o curso, tá? Já estamos indo para a 11ª aula de 14, tá? Mas semestre que vem nós começamos de novo. Tá? O curso é Conheça o Espiritismo, abordamos assuntos básicos da doutrina espírita para que depois a gente avance o estudo, aprofunde mais. Mas essa base ela é importante ser feita, nivelar todos os alunos aí no mesmo conhecimento. Tá? Se alguém tiver algum interesse e alguma dúvida, a gente está à disposição ali depois da palestra para auxiliar. Tá bom? A gente gostaria de dar um outro recadinho também, que é sobre o nosso evento, que será no próximo dia 19, então não nessa sexta-feira, na outra sexta-feira, 19 de novembro, nós temos a nossa hamburgada. Então é um dos eventos que a gente faz durante o ano, né? E o objetivo é arrecadar recursos financeiros para que a gente continue a ampliação da Casa Espírita, mas principalmente da Escola Espírita, que é o nosso objetivo como instituição. Então, o objetivo é a construção da Escola Espírita Allan Kardec. Quando vocês entraram, vocês já olharam que o logo já tá pronto. Então, a gente já tem a parte de cozinha, a gente já está preparando a parte dos banheiros. Então, o objetivo é fazer uma escola pública, né, gratuita, para a comunidade, com uma abordagem espírita. Então, terá os assuntos, né, pertinentes a uma escola regular, né, mas com momentos de aprendizado da doutrina espírita. Oração para começar, para terminar, passe. Né? Então, tudo que a doutrina espírita tem a contribuir é inserido junto com o ensino regular, né, na educação infantil. Então, esse é o nosso objetivo como instituição e, para isso, a gente precisa de recursos financeiros. Né? Natural que assim seja, e como nada é ganhado assim, de mão beijada, a gente tem que suar a camisa. Para isso a gente faz as nossas promoções, e aí a próxima, que é a última desse ano, é a hamburgada. Né? Então é um modelo que mais, né, se adaptou a essa questão da pandemia, né, até por ser fácil entrega. A gente não pode fazer mais aqui as macarronadas, né, que o pessoal comia aqui, né, então não dá para aglomerar. Então a gente está fazendo a hamburgada, né, para entregar, né, na casa das pessoas, ou quem preferir vir aqui buscar. Tá? Então existe um site, esse site está muito bem organizado, é como se fosse uma Amazon. Você vai lá e clica aqui, eu quero comprar, e já vai para o carrinho, te direciona para, né, as formas de pagamento e como que você quer a forma de entrega também. Então o site é hamburgada.ocbem.org. Tá? Então tem os combos aqui para a família, né, um individual com refrigerante. Então uma comida bem
gostosa, bem saborosa, preparada com muito carinho, né? Assim a gente mata a fome, né? Com alimento gostoso e ajuda também a instituição, tá bom? Então quem quiser depois, só acessar lá, tudo online aqui, tá? E qualquer dúvida que tiver, é só nos procurar também aí depois da palestra. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao que foi falado? Tranquilo? Então tá bom. Como é que vai funcionar esse momento aqui, então? Então nós temos agora a nossa palestra. Hoje é um tema especial que nós vamos falar. E aí é mais ou menos aí uma meia hora, uns 35 minutos. Depois a gente coloca uma música, essa música serve de harmonização para o próximo momento, que é o momento do passe, que acontece na outra sala. Então a gente se direciona para outra sala, e aí na saída a gente pega um copinho de água, toma uma aguinha, vem para a sala para a gente fazer a oração final e daí estão liberados. Tá? Então esse processo aí todo é quase ali perto das 9 horas. Tudo bem? Vamos fazer uma oração inicial agora. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma colaboração para fazer durante a palestra, fiquem à vontade para falar. Tá bom? Vamos fazer uma oração então para iniciarmos? Então, convido todos a fechar os olhos, a sintonizar com esse ambiente de paz, de harmonia, com a companhia dos bons amigos do plano espiritual. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade da vida de estarmos aqui nessa noite, buscando aprendizado, num tema tão importante para essa reencarnação. Agradecer aos mentores da casa pela oportunidade do trabalho e do esclarecimento. Abençoe, Senhor, esse momento de reflexão. Abençoe todos aqueles que por algum momento não puderam estar presentes nessa reunião. Que abençoe a todos. Obrigado e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então a gente tem no nosso calendário, como eu falei para vocês aqui, nós temos essa sala, é a sala do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente abre alguns momentos durante o nosso calendário para falar sobre alguns temas especiais. Então a gente fala sobre aborto, sobre suicídio. A gente tem a Semana de Alta de Souza, fala sobre Bezerra de Menezes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, tão importante e que a doutrina espírita tem tanto a contribuir para esclarecimento, para consolação, que é como perder o medo da morte. Como que a gente faz para perder o medo da morte? Semana passada foi dia de finados, dia de lembrar aqueles amigos, aqueles familiares, que já desencarnaram. A gente teve um evento de bastante comoção nesse final de semana, teve desencarne de uma pessoa pública, isso comove bastante e causa bastante, muitas vezes dúvidas, muita aflição. Então é importante a gente falar sobre esse tema. Para isso a gente vai usar como referência uma das obras básicas da doutrina espírita, que é o livro Céu e Inferno. Então Allan Kardec, junto com a contribuição dos espíritos de luz, auxiliam e muito no esclarecimento do que é a vida, do que é a morte, da onde viemos e para onde vamos. Então a gente usa esse livro como referência no estudo de hoje, e que nos traz um esclarecimento muito importante. Antes da gente falar, aprofundar no assunto, o que é o medo? Será que a gente já pensou exatamente o que é esse sentimento? O que é o medo? Então, o medo, se a gente olhar lá nas referências do dicionário, e até nas referências da psicologia, o medo ela é uma emoção, ele é um sentimento que nós, seres humanos, temos. E como a própria palavra já diz, um sentimento é algo que a gente sente. É um sentimento, a gente sente. É difícil falar o que é, Então a gente sente.
Isso tem efeitos no nosso corpo, tem efeitos na nossa cabeça, na forma da gente agir, da forma da gente se comportar, da forma da gente se falar, de se expressar, né? Então é algo que nos afeta. Tá? Então esse sentimento, se a gente puder de alguma forma, né, expressar em palavras, é algo, é uma reação a uma situação de perigo. É uma reação a uma situação de perigo. Então a gente sente um perigo e a gente reage de uma forma, né, medrosa, vamos dizer assim. Né? E essa reação, ela está ligada a um sentimento ou uma percepção de insegurança. Então a gente se sente inseguro em relação a alguma coisa e a gente tem uma reação a isso, que é o medo. E esse sentimento de insegurança, né, está baseado numa situação de imprevisibilidade da situação. Então, nos causa medo, nos causa desconforto, apreensão, o imprevisível. Vocês já viram alguém ter medo de algo previsível? Não, porque você sabe o que vai acontecer. Então você age de uma maneira natural, de uma maneira tranquila. Porque é previsível, eu sei as consequências daquela situação. Eu consigo me preparar, né? Eu sei a reação que eu vou ter, eu tenho controle. E aí a gente não tem esse sentimento de insegurança. Agora, quando é inserido o elemento da imprevisibilidade, pode gerar esse sentimento de insegurança, de medo. E isso é natural que assim seja. Isso é natural, é uma reação natural de nós como espíritos, como seres inteligentes da criação. Então, colocado então a descrição do que é o medo, a gente parte para um outro conceito, que é o conceito da fobia, que é quando o medo ele se torna exacerbado, quando ele é exagerado, quando ele começa a paralisar, quando ele começa a dificultar as nossas reações motoras, o nosso pensamento, né? Quando o nosso dia a dia ele é prejudicado, né? Quando a gente se deixa desestabilizar. Então existe o medo, existe a fobia. Então tem uma diferença. Todos nós temos medos. Todos nós temos medos. Quais são os maiores medos que a humanidade tem? Vocês sabem? O que vocês chutam? Morte. Depois eu vou entrar nessa ponto, né? No ponto do perder o filho. Perder o filho. Nós vamos chegar no final dessa conversa aqui e nós vamos entender que esse sentimento de perda, essa palavra, ela precisa ser trabalhada no nosso vocabulário. Né? Mas é o desencarne de alguém que a gente gosta, que a gente ama. Né? Ultimamente a gente teve medo da Covid, que também gera, né, é algo imprevisível, ninguém sabia o que ia acontecer. Um dos maiores medos da humanidade, e isso algumas pesquisas mostram, né, são medos ou fobias sociais. Então é apresentar a público, falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm. Isso é estatístico, né? Às vezes até maior do que o sentimento de medo da morte. Né? Falar em público, às vezes conversar com as pessoas, se expor, isso está lá no ranking, lá tá, né? São sensações de insegurança, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim, eu não sei o que elas vão pensar, né? Será que elas vão gostar do que eu estou falando? Então isso gera uma ansiedade, isso gera um medo, em algumas pessoas uma fobia, uma paralisação. Né? Então cada pessoa tem uma reação diante de uma determinada circunstância, um determinado fato. Né? E um desses fatos é a morte. O que é a morte? O que é a morte? A morte, como dizem os espíritos, é o fim. É o fim da vida orgânica. Da vida orgânica.
É quando cessa, né? Quando encerra uma etapa. É quando o corpo, esse corpo físico, ele chega ao final da sua capacidade, né? de responder ao estímulo do espírito. Tá? Então esse é o elemento que a gente traz da doutrina espírita. A ciência também já fala, né, que a morte é quando você não tem mais os sinais vitais, né, e aí você não tem mais uma resposta da pessoa, né, não tem mais batimento cardíaco, e assim tem vários pontos de análise para decretar que uma pessoa morreu, né, ou que o corpo está morto. Então, existem as perícias, né, os laudos, existem os exames que estabelecem o momento da morte, né? Então, isso é a morte, é quando encerra-se a vida. Para a gente entender a morte, a gente também precisa entender o que é a vida. A vida é... O que é a vida? Se for pensar, né? É um momento que a gente nasce, que a gente cresce, que a gente se desenvolve. É um período que nós estamos aqui, encarnados nesse presente momento. Né? Pode usar várias denominações sobre vida, né? Uma delas é uma oportunidade, né? É uma missão, é um fardo. Então, cada um vai encarar a vida de uma forma, né? E o que faz da morte ser tão temerosa, né? Por que a gente, né, tem tanto essa questão da morte? É justamente por essa questão da certeza de que ela virá. A gente sabe, todo mundo sabe que a morte ela é inevitável. A gente só não sabe quando isso acontecerá, mas ela é inevitável, certo? Isso torna a vida algo raro, algo precioso. A vida ela tem um fim. E tudo que tem um fim é algo escasso, é algo, né, raro, é algo precioso. Então, quando a gente fala da morte, é como se fosse um sentimento de perda de algo precioso. E esse algo precioso, para nós, né, é um sentimento, mas quando a gente pensa na morte de uma outra pessoa, a gente pensa em outros elementos, né? A gente vai perder o convívio com essa pessoa, a gente vai perder as oportunidades, né? É o sentimento que envolve todo o futuro que poderia vir se essa pessoa não tivesse morrido. Então, tudo isso nos traz muita angústia, muita apreensão e o medo, né, de que isso aconteça, porque a gente quer que isso continue, né, que a vida perdure. Então, o que os Espíritos nos falam sobre isso? A crença da imortalidade, ela é intuitiva e muito mais generalizada do que o nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Então, esse sentimento, né, que nós temos de que existe algo depois da morte, ele vem como uma intuição desde os tempos mais remotos da humanidade. Então, se a gente olhar lá nas pinturas rupestres, né, a gente vai ter, né, uma intuição, né, uma representação de algo superior, né, de algo depois da morte. Então, isso não é uma novidade, não foi algo que a doutrina espírita trouxe de novo, né? Então, isso já vem de longo passo. E aqueles que não acreditam nisso, possuem como características, né, o apego às coisas terrenas e o medo da morte. Por que isso, né? Então, esse medo da morte, ele tem que ser olhado sobre duas óticas. Uma primeira ótica, que é colocada aqui, é uma situação normal. Por quê? Porque o medo, muitas vezes, ele é importante. O medo é importante.
porque ele nos preserva do perigo. E isso é um instinto de conservação. Então, se a gente não tiver esse receio, esse medo, essa precaução, né, a gente tomará atitudes que colocarão a nossa vida em risco. Isso também não é bom. Então, essa ótica do medo é algo natural e algo saudável que a gente tenha. Que a gente não se exponha ao risco desnecessário e desencarne antes do previsto. Agora, aquele medo, né, oriundo de uma falta de crença no depois, aquele medo que nos paralisa, que nos falta, né, falta o ar, que nos falta esperança, é esse que precisa ser o combatido. É isso que está sendo colocado aqui. Então, esse temor, ele é um efeito, né, esse medo da morte, ele é um efeito da sabedoria divina. Então, Deus, quando nos criou, ele criou, tem que ter esse sentimento. Né? Na nossa criação, tem que ter esse sentimento aqui. Né? E ele é uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Tudo certo. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, o Espírito nos esclarecendo essa condição. Tá? A gente saber separar bem as coisas. E assim que os povos primitivos, o futuro ele é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas tenuada por secreto apego à vida corporal. Então é uma característica, que está sendo colocada aqui, é uma característica dos espíritos primitivos, de povos primitivos, né? Essa vaga intuição e esse temor excessivo da morte, oriundo de uma falta, né? Uma descrença em algo depois. Conforme os espíritos vão evoluindo, experiências vão sendo inseridas no seu ser, ele vai se espiritualizando, vai se desmaterializando. E ao fazer isso, a crença no futuro, ela deixa de ser algo, uma hipótese, e passa a ser uma certeza. E isso é um elemento de progresso, isso é um elemento transformador. É o que está sendo colocado aqui. Então essa diferença, né? Esse salto aqui de percepção, ela é natural que seja. Qual que é a fonte do medo? Da onde vem esse medo da morte? Né? Qual é a origem do medo? Então, lá no espírito atrasado, a vida material ela prevalece sobre a espiritual. Certo? Então, lá nas selvagens, né? Os homens mais atrasados espiritualmente e moralmente, a vida material ela é mais importante do que a espiritual. Apegam-se às aparências e o homem não distingue a vida além do corpo. É crença na matéria, é o racionalismo excessivo, é o materialismo, né, se sobressaindo. Então ele não distingue a vida além do corpo. Morreu, acabou a vida, enterra e acabou a jornada daquela inteligência temporária que estava ali. Então, quem pensa materialmente, essa é a conclusão que se chega. Esteja embora na alma a vida real, aniquilando aquele, tudo se lhe afigura perdido e desesperador. Ou seja, essa ideia de que morre, vai para o caixão, e tudo se acaba, ela é desesperadora. Ela é uma ideia que não transmite nada de bom. Né? Ela é uma ideia que deixa a gente angustiado. Né? O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Então a gente não quer morrer. Eu não quero morrer.
eu tenho medo de morrer, eu não suporto nem falar sobre isso. Né? Se torna um tabu até de falar, de pensar. Né? Então não se suporta falar isso. Outra origem desse medo é a forma como a morte nos foi apresentada no decorrer da história. Então veja, algumas denominações religiosas falam que quando a gente morrer, né, a gente continua vivo. Só que você vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, eternamente. Isso é complicado, né? Não é nada esperançoso essa notícia, né? Saber que agora o que eu estou fazendo vai determinar eternamente o lugar que eu vou ficar e o jeito que eu vou ser. Isso é desesperador, né? Então esse é outro elemento que nos causa o medo da morte. Pô, será que eu vou para o inferno e no inferno vai estar aquelas chamas, vai ter o diabo e eu vou viver eternamente sobre o sofrimento? Eu não quero morrer. Eu tenho medo da morte. Né? E até o purgatório também é algo que não é muito atrativo. Né? Porque o purgatório fala que você vai estar lá numa situação nem de céu nem de inferno esperando que algo te aconteça pela oração dos outros sem que nada eu possa fazer. Pô, também não é muito animador essa situação. E se for ver bem, até o céu que é apresentado não é muito legal assim, porque é uma situação onde fica lá, na ociosidade, não tem muita informação do que é para fazer, só tem uns anjos. Né? Não quero morrer, aqui tá bom. Eu não quero morrer, tenho medo de morte. Né? É um lugar inseguro para mim, eu estou mais acostumado aqui, Brasil, né? Minha casa, minha família, eu prefiro ficar aqui. Então esse é um outro elemento colocado a nós. Né? Acrescentamos isso ainda à circunstância que a própria cultura nossa, né, retrata e convive com a morte. Então, se a gente for num momento de velório, num momento de enterro, né, é um sentimento... Ninguém se sente bem nesse lugar. Tem muito choro, tem muita tristeza, muito sofrimento. Está todo mundo com roupas escuras, né? Então, não é nada atrativo essa situação, né? Isso não pode se expressar, né? Então, é tudo colocado com muita tristeza, né? Então, acresce a isso essa condição do medo. A gente não quer que isso aconteça. De novo, né? A gente prefere felicidade, alegria, festa, estar em casa, conforto. A gente não quer estar numa situação como essa, nem dentro de um caixão e nem velando e enterrando um familiar, um amigo nosso. A gente tem medo, a gente não quer que isso aconteça. Né? Porque gera um sentimento de... Aquela palavrinha que você falou. É um sentimento de perda. Eu perdi uma pessoa querida. E a perda é uma palavra forte, porque quando você perde, você não encontra mais. Isso é desesperador, porque você ama alguém e você perdeu alguém. Então a palavra ela já coloca um sentimento de muita angústia, de muito sofrimento. Tá? Essas são as origens de todo o medo que a gente tem, que é um medo íntimo, que é um medo coletivo, que é um medo cultural que a gente tem. Né? Faz sentido tudo isso? Alguém tem mais algum outro elemento para colocar? Em resumo, é isso, né? É muito tempo. Sim, imagina. Cara, é um sofrimento, assim, né? Coisa que, poxa, por que eu tô aqui então, né? Exatamente. Então, eu acho que além do medo da morte, assim, por exemplo, eu sou sincera para dizer que eu não temo a morte, eu temo a forma da morte. Eu acho que a forma,
vai ser afogado, se vai ser atropelado, né? Se vai ser tipo, não acordei, Sim. enfim. Que é esse elemento do imprevisível, né? Que é algo que está fora do nosso controle, né? Algo que está. Isso é natural porque a gente, né, se sente confortável com controle, com segurança, com previsibilidade. Isso é natural do nosso ser. Quando a gente não encontra essa segurança, a gente precisa buscar em outros elementos. Em outros elementos, que é o que vai ser apresentado aqui. Eu tenho mais medo da perda, não da minha morte, da perda de outras Exato. pessoas. Por isso que a gente tá apresentando justamente esses dois, porque tem as duas circunstâncias, né? O medo de morrer e o medo de que um ente querido desencarne. Né? São as duas circunstâncias que a gente tem. Uma, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, e a outra, a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso querido, né? Pessoa querida. Perder alguém, né? É mais fácil, né? É. Exatamente. Então, olha só, o que é nos apresentado em sequência. Então, a gente desencadeou toda essa introdução, né? Porque a gente precisa entender. Quando a gente não entende as coisas, né? Não deixa bem esclarecido, o desencadeamento fica confuso. Então, para libertar-se do medo da morte, né, é necessário encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento do mundo espiritual. Então a gente precisa transcender o pensamento material. Porque, de novo, se a gente pensar materialmente, é o caixão, é o pó, certo? Então isso traz a resposta ao corpo físico, ok? Fazendo dele, do que, né? A ideia do pensamento, né? Do mundo espiritual, uma ideia exata quanto possível. Então é certo e é possível de acontecer. Que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então demanda da gente uma aptidão, né? um esforço. Então isso não vai nascer naturalmente da gente. Então demanda da gente um raciocínio, uma vontade, né? Sair um pouco fora do pensamento da massa, que é esse pensamento material, abrir os olhos de uma forma observadora, né? De uma forma a abrir o horizonte para outros elementos não materiais. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. E aí que entra a doutrina espírita. Aí que entra a doutrina espírita, aí que entra o que Jesus nos trouxe como consolação, que é vamos dizer assim, a alternativa, estou colocando como uma alternativa para aquele que está em dúvida, né? De ter algo além do pó e do caixão, né? Que é a continuidade da vida, que é isso que a doutrina espírita traz tão claramente. Para quem está começando agora, está vindo, por exemplo, pela primeira vez numa casa espírita, então a crença da doutrina espírita é que o corpo morre, mas o espírito ele é imortal. E o que é o espírito? Né? É a inteligência. Quem é o espírito? É nós na essência. Nós, como inteligência, estamos habitando temporariamente um corpo material. A partir do momento que vem o processo do desencarne, a gente tira essa roupa e é como se a gente ficasse nu. Só o espírito. E aí a gente volta para a nossa casa, que a nossa casa real é o plano espiritual. Essa circunstância que nós estamos vivendo aqui momentaneamente, chamada vida, é uma passagem, é um momento temporário. A nossa real casa é o plano espiritual. Através de sucessivas reencarnações,
nós vamos nos desenvolvendo como espírito, intelectualmente, moralmente e espiritualmente, até alcançarmos a perfeição. Isso não é um ano, não é uma encarnação. É muito tempo, né? Isso é, a partir do momento que fomos criados, a gente não morre mais como ser. Vamos assumir outros corpos, vamos ter outros nomes, mas eu ainda sou o que eu sou. As coisas boas e as coisas ruins. Então, quando eu desencarno, eu vou deixar o meu corpo, mas eu como espírito, e ainda envolvido por um corpo espiritual, eu vou continuar com a minha inteligência, eu vou continuar com afazeres, eu vou continuar com defeitos e com virtudes. Então, quando a gente desencarna, né, a gente continua sendo o que a gente é, sem um corpo. Sem um corpo. Tá? E aí, para onde que a gente vai? Depende. A gente vai para algum lugar. A gente vai habitar um lugar de acordo com o que somos. De acordo com o que pensamos. Do que agimos. Se eu sou uma pessoa, né, sintonizada com coisas boas, inclinado a melhorar, eu vou estar junto a pessoas dessa mesma ideia, no local apropriado dessas mesmas ideias. Agora, se eu sou uma pessoa que sinto prazer em fazer o mal, eu vou estar num lugar onde pessoas também gostam de fazer o mal. Isso é para sempre? Não. Isso é temporário também. Então vai ter um momento que a gente vai estar lá no plano espiritual e a gente vai reencarnar de novo, assumindo um outro corpo, um outro nome, num outro local, né? Possivelmente envolvidos com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos que a gente tem simpatia, que a gente tem alguma coisa de ligação, sejam elas boas ou elas ruins, né? Assim se opera, né, a justiça divina. Assim se opera a justiça divina. Então isso nos dá uma ideia de consolação, né? De que o momento da morte, que na doutrina espírita não é falada morte, é falada desencarne, porque o que morre é o corpo, o espírito não morre. Eu não morro, eu desencarno, eu saio da carne, continuo sendo o que eu sou, né? E aí depois a gente tem todo um estudo a ser feito do processo de acordar no plano espiritual, para onde eu vou, como eu vou me sentir, quais são os efeitos no meu corpo espiritual. Então todo esse é o convite ao estudo que tem ali a doutrina espírita nos explicando, tá? Então é apresentado isso. A doutrina espírita, olha pessoal, essa imprevisibilidade de não saber o que vai acontecer, olha, nós estamos falando aqui, ó, não morre, não cessa por aí, tá? A certeza de reencontrar os seus amigos, então não é uma perda, é um até logo. Eu não perdi, eu me despedi, é como se fosse uma viagem. Se alguém vai morar em outro país, você fala assim, eu perdi o meu irmão, perdi a minha amiga? Não, ela foi lá para o outro país, eu me despedi. É assim que os espíritos nos orientam a tratar essa viagem. Vamos um dia nos reencontrar, desencarnados, né? E depois reencarnados novamente, tá? Então essa certeza de reatar as relações que tivemos na Terra, de não perder um só fruto do nosso trabalho, ou seja, tudo que a gente fez de bom tem recompensa. Então tem muita gente que pensa, nossa, depois de tudo que eu fiz, agora eu vou morrer, né? O que adiantou eu ser uma pessoa boa e agora eu vou morrer? Agora que era a hora de eu colher os frutos. Calma, né? Os bons frutos não são colhidos aqui, né? São colhidos no plano espiritual. Então essa certeza, né, de se engrandecer incessantemente, inteligência, perfeição, nos dá paciência para esperar a coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Olha que interessante, né? Fadigas transitórias terrestres.
transitórios. Não muda. Então, né, os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica. Então, essa alternativa apresentada, né, pela doutrina espírita, ela vem da onde? Dos testemunhos. Que testemunho? Eu nunca vi gente morrer e voltar para falar que... Então a gente tem que rever essa frase. É só rever essa frase, é só você começar a participar, sessões mediúnicas, é só estudar um pouquinho, que aí você vai ver, opa, eles estão falando sim. Né? É só ler, é só conhecer, é só participar, é só se aprofundar, desenvolver a sua mediunidade, que você vai ver que a conversa ela é bem diferente. Então, através desses testemunhos e da concordância e da lógica que essa ideia traz. Faz sentido? Vamos lá, ideia lógica. Faz sentido, né? A gente ter aqui 10, 20, 30 anos, 40 anos encarnado e as ações que a gente faz aqui perdurarem para a eternidade como resultado. Né? Então, se eu fui uma pessoa boa, vou para o céu. Se eu fiz algo de errado, vou eternamente para o inferno. Cadê Deus nessa história? Não é exatamente. Porque alguns nascem numa condição melhor do que os outros. Financeiramente, né? Um nasce com o corpo melhor do que o outro, em posição social, então uns têm mais facilidade. Deus não é tão justo assim. Aí a gente começa a questionar Deus. Deus não faz tanto sentido assim, ou ele é um Deus seletivo. Né? Não faz muito sentido. Aí, ou senão a gente começa a entrar no campo dos mistérios, dos dogmas, que também não preenche esse vazio racional nosso. O que é o dogma? É aquela história assim, ó, Deus é assim, ponto, e acabou. Acredito no que eu estou falando. É uma manipulação, na verdade. Exatamente. Aí você pensa, pô, mas pera lá, e a minha pergunta, quem que responde? Né? Não pode questionar. Não posso questionar, né? O que eu observo é diferente do que está sendo falado. Então, como é que fica isso? E aí, essa angústia, essa descrença. Aí, pô, já que eu não encontro essa resposta aqui, eu vou no materialismo, né? Que é o que eu vejo todo dia. Né? Então, a gente vê isso, né, em grandes proporções acontecendo no nosso dia a dia. Né? Então, esses testemunhos e a concordância lógica que tem essa ideia, né, de justiça e bondade de Deus, corresponde às íntimas aspirações da humanidade. Né? Então, esses elementos estão sendo apresentados para nós. Então, por que nós não devemos temer a morte? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado de uma observação. Então, o que ele está falando por último aqui, né? Observação. Né? Não é nada do dogma. É uma provocação a nós, né? Para estudarmos, para observarmos, para meditarmos, né? Para a gente transcender a matéria. No Livro dos Espíritos, na pergunta 155, já estamos terminando, tá, pessoal? Kardec pergunta, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Né? E os Espíritos respondem que o conhecimento da doutrina espírita, da continuidade da vida, ela influencia bastante. Mas não é somente isso. Né? Influencia, né? A influência ela é muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, tem um mas, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, está sendo apresentado mais outro elemento aqui para nós. Né? Que uma vez que a gente desencarne, e esse desencarne ele é uma certeza de que há um depois, né? E que nós continuamos a ser, né, o que somos. Né? Ele fala aqui, né,
só isso basta para ficarmos tranquilos? Eu falo, não. É necessário que a gente desenvolva uma consciência tranquila. E essa consciência tranquila a gente desenvolve através da prática do bem, através da caridade. Por isso que tem uma máxima da doutrina espírita que fala que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do auxílio ao próximo, eu não me encontro em equilíbrio, eu não sou feliz. Então, isso é o tema para outra conversa que a gente tem, né? Então, o que ele está falando aqui para a gente não temer a morte? É o que a gente está fazendo aqui, adquirir o conhecimento. Estudar, ler, se informar, observar, conversar, né? Adquirir o conhecimento. Praticar o bem. Praticar o bem. Você viver bem a sua vida. Viver de bem com a sua vida. Né? Isso lhe causa uma tranquilidade. Olha, eu vou desencarnar, mas eu não tenho nenhum problema com ninguém aqui. Eu não pratiquei o mal, né? Eu não tenho nenhuma dívida, nem financeira, e nem moral, nem espiritual. Eu vou tranquilo. Né? Obter a consciência pura, né? Que é a disciplina dos sentimentos. Saber que nós somos ainda imperfeitos, temos defeitos, e nós vamos trabalhar, né? Com muita humildade, muita perseverança, né? Numa reforma íntima, numa transformação interior. Né? Então, esses são os elementos apresentados aqui de como a gente faz para não temer a morte. Né? Para que a gente não paralise diante esse fato inevitável que todos nós passaremos. E olha só, não uma vez só, tá? A gente não vai morrer uma vez só. Vai morrer várias vezes. Várias vezes. E esse medo, no livro Nosso Lar, o André Luiz, né, que é um personagem, né, que está lá no plano espiritual, e aí ele retrata o medo que os espíritos têm em reencarnar. Por quê? Será que eu vou acertar? Será que vai dar certo? O que vai ser, né? Será que eu vou errar de novo? Então, esse medo da morte que a gente tem, lá no plano espiritual a gente tem medo de voltar. E é normal, né? Porque é incerto, a gente não sabe se vai dar certo, se eu vou, né? Se eu vou acertar, se eu vou errar, se eu vou piorar. Né? Eu fico pensando nisso, né? Eu sempre sei, meu, mais que eu vou e não volto mais, mas eu sei que vou voltar, né? Exatamente. Mas eu fico pensando, seria tão bom que eu não vou voltar. Porque tu olha o mundo do jeito que tá hoje. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.